Olha, Nonato, muito tem se falado agora de novo no nome dele para o Palácio dos Bandeirantes em 2026, mas o desejo do secretário de Segurança Pública, licenciado aqui de São Paulo, é concorrer ao governo paulista apenas em 2030 e focar mesmo no Senado em 2026. Viu? Bom dia para você, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, Derrite volta a ficar na berlinda, né? Bastante falado agora, que se licenciou do cargo aqui no governo paulista, justamente para voltar para a Câmara dos Deputados e ser o relator do PL antifacção. E com isso, então, o nome dele, que é bastante bem colocado entre os bolsonaristas, volta a ser falado como possibilidade ao Palácio dos Bandeirantes em um cenário em que o governador atual, Tarcísio de Freitas, deixe a tentativa de reeleição para concorrer à presidência da República. Mas o que Derrite diz nos bastidores e o que eu ouvi nos corredores do Palácio dos Bandeirantes é que o desejo dele realmente é se firmar como candidato ao Senado para 2026 e pensar no Palácio dos Bandeirantes nessa possibilidade lá em 2030. Inclusive, né, Derrite figura entre os nomes mais fortes cotados para o Palácio dos Bandeirantes agora no ano que vem, junto com o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes. São os nomes mais conhecidos e que pontuam melhor nas pesquisas de intenção de voto, mas para o próprio Derrite, o que eu ouvi de algumas fontes é que ele acredita que seria melhor uma manutenção ali da gestão atual, ou seja, uma tentativa num cenário sem Tarcísio do vice-governador Felício Ramute tentar a reeleição da chapa, porque aí Ramute não poderia se reeleger em 2030, já que faz parte da configuração atual, abrindo espaço em 2030 no Palácio dos Bandeirantes para outros candidatos, entre eles o próprio Derrite. Inclusive esse discurso um pouco mais moderado que ele tenha adotado nos últimos dias, principalmente à frente aí da relatoria do PL antifacção, tem a ver com tudo isso, com essas expectativas dele para 2026 e para 2030. Ele postou numa rede social que conversaria com todos os lados, né, para construir esse texto, tem chamado o projeto de marco legal da segurança pública, trazendo então ainda mais para si, ele que tem carreira na polícia, essa bandeira da segurança pública, já de olho nesse assunto, que é um assunto, um dos mais importantes e caros ao eleitorado do país de modo geral, mas adotando um discurso moderado e que atinge ali toda a população. Isso, inclusive, está refletido também na mudança dele de partido recente, né? Ainda desse ano, ele deixou o PL, migrou para o PP de Ciro Nogueira. Então, tem uma posição ali nesse momento que atinge mais públicos, além de um público que ele já tem, o público bolsonarista. Foi isso que eu ouvi, então, de fontes, que esse é um momento importante para ele se consolidar ainda mais como uma liderança e pontuar bem nas pesquisas, pensando nessas duas eleições. Mas o plano para governo de São Paulo, para ele, fica mesmo para 2030. Apesar desse discurso mais moderado por enquanto, em breve a gente deve ver, sim, um endurecimento, principalmente acerca de segurança pública e contra o governo federal, até para ele se firmar dentro dessas possibilidades. Nonato, lembrando que tudo isso, essas conversas de bastidor, estão lá na minha coluna no site da Jovem Pan.